Bom, pessoal, dando continuidade ao vídeo aula anterior acerca da aplicação penal da lei penal no tempo, necessário se faz, eu gostaria só de finalizar um assunto que eu achei que é de extrema importância como continuidade da abolitio criminis. Quando reconhecida a abolitio criminis, em que situação, qual juiz ou tribunal será competente para declarar a extinção da punibilidade do agente? Se o processo estiver em primeira instância, ainda não houver sido dado sentença, é o juiz de primeira instância, o juiz a qual, que deverá reconhecer imediatamente a extinção da punibilidade. Se o processo estiver em fase de recurso, aí sim será o tribunal competente a reconhecer essa extinção da punibilidade. Agora, se o processo já houver tido condenação transitada em julgado, aí sim já é o juízo da vara da execução que declarará extinta a punibilidade do agente, ou dos agentes que praticaram fatos que antes eram considerados como crime, mas foram considerados não mais como crimes por lei posterior. Abolitio criminis. Além dessa possibilidade de fazer com que a lei retroaja em benefício do réu, nós temos também aquela lei que contribui de qualquer forma para beneficiar o agente, também é uma possibilidade dentro da lei para que ela retroaja beneficiando o agente. Lembrando que a regra em nosso ordenamento jurídico, conforme preceitua o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, a lei penal não deve retroagir. Princípio da irretroatividade. Mas esse mesmo dispositivo legal traz em seu corpo que a lei não deve retroagir. Regra geral, mas, como toda regra tem exceção, sim para beneficiar o réu. Ou seja, a lei pode retroagir para beneficiar o réu. E é justamente isso que nós vamos falar. Eu fiz uma breve exposição aqui no quadro acerca dessa explicação, mas antes de adentrar nessa explicação, eu gostaria de questionar o que vem a ser atividade. Vocês sabem o que vem a ser atividade? Atividade de uma lei? A atividade de uma lei não é nada mais, nada menos que o período de vigência, período de vida dessa lei, que tem o seu início na sua vigência, na data da sua vigência, até a sua revogação. Conforme preceitua o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Civil, salvo disposição em contrário, a lei entrará em vigor 45 dias após a sua publicação. E ainda como preceitua o artigo 2º dessa mesma lei, a lei vigorará até que lei posterior a revogue. Então, atividade, meus amigos, é tão somente isso. É o período de vigência, é o período de vida de uma lei. Dentro desses conceitos elencados nos dois dispositivos supracitados. Ou seja, o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Civil, que aduz que, salvo disposição em contrário, a lei entrará em vigor a 45 dias após a sua publicação. E ela vigorará até que lei posterior a revogue. O normal, meus amigos, é que uma lei ela produza efeitos em fatos praticados durante a sua vigência. O normal é isso, que uma lei produza efeitos em fatos praticados durante a sua vigência. Ocorre, meus amigos, que o nosso ordenamento jurídico, conforme já dispusemos acerca do artigo 5º, inciso 40 da Constituição, a lei penal, como regra geral, não deve retroagir, não pode retroagir. Mas, como toda regra tem exceção, em alguns casos a lei pode retroagir sim. E é justamente acerca disso que nós vamos falar aqui nessa exposição geral desse quadro. Suponhamos que o indivíduo
ele pratique uma conduta criminosa na vigência de uma lei mais severa. Posteriormente, essa lei mais severa, ela é substituída por uma novatio legis melius, ou seja, uma nova lei melhor. Sendo uma nova lei melhor, entendemos que se trata de uma lei mais benéfica que a anterior. Lei posterior, melhor, mais benéfica que a lei anterior. Sendo essa lei posterior mais benéfica que a anterior, ela irá retroagir. É justamente o que fala o artigo 5º, inciso 40 da Constituição. Sendo uma lei mais benéfica, ela pode sim retroagir. Lembrando que a regra em nosso ordenamento jurídico é a irretroatividade da lei, ou seja, o princípio da irretroatividade. Ocorre que, havendo uma lei mais benéfica, esta pode sim retroagir para beneficiar o réu, conforme preceitua a outra parte do dispositivo do artigo 5º, inciso 40 da Constituição. Só que, meus amigos, nós temos uma outra situação. Suponhamos que o indivíduo pratica um fato criminoso durante a vigência de uma lei mais benéfica. Novatio legis melius, como eu havia dito, nova lei melhor. O indivíduo pratica um fato criminoso na vigência de uma lei mais benéfica e, posteriormente, essa lei é revogada e surge uma nova lei, só com uma novatio legis impejus, ou seja, uma nova lei em prejuízo do réu. Sendo uma nova lei em prejuízo do réu, ou seja, uma lei mais severa, ela não pode retroagir para prejudicar o réu. Princípio da irretroatividade. Nesses casos, meus amigos, o que ocorre? Ele praticou o fato na vigência de uma lei mais benéfica, só que esse fato veio a ser julgado, vai ter uma sentença, uma decisão do meritíssimo juiz na vigência de uma lei mais severa. Como sabemos, essa lei não pode retroagir para prejudicar o réu. Nesse caso, meus amigos, a lei benéfica vai ultraagir em benefício do agente. Percebendo que a lei benéfica ela pode tanto retroagir para beneficiar o agente, como pode ultraagir para beneficiar o agente. Nesses casos, trata-se da lei penal. Reforçando o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, aduz que a lei não deve retroagir. Regra geral no nosso ordenamento jurídico. Ocorre que, salvo para beneficiar o réu. Como vimos aqui na exposição, no quadro branco, a lei pode retroagir para beneficiar o réu, como também pode ultragir para beneficiar o réu. Aquele caso que nós demos ali, onde o agente cometeu um fato dentro da vigência, na vigência de uma lei mais benéfica, e posteriormente esse fato veio a ser julgado na vigência de uma lei em prejuízo do réu, o juiz, quando julgar esse fato criminoso, ele deverá basear a sua sentença na vigência da lei mais benéfica em que o fato foi praticado, por ela ser uma lei mais benéfica ao réu. Meus amigos, o que nós falamos até aqui agora foi acerca da aplicação da lei penal no tempo. E as normas processuais? E a lei processual? Como que ela se aplica? A lei processual, meus amigos, a lei processual penal, ela tem aplicação imediata. Ela tem incidência imediata. A lei penal, a lei processual penal, ela é julgada naquele momento. Suponhamos que o juiz tem que dar uma decisão. O juiz tem que dar uma sentença, né? Dar um veredito. O que ele vai fazer? Ele vai aplicar a lei penal daquele dia.
Se ele está confeccionando a decisão, se ele está confeccionando a sentença, naquele dia, ele vai aplicar a lei vigente naquele dia. Incidência imediata. A lei processual penal é regida pela premissa do tempus regit actum, ou seja, o tempo rege o ato, diferentemente da lei penal, no tempo, que pode o quê? Retroagir ou ultragir em benefício do réu. Na lei processual penal, não há que se ver lei mais benéfica e lei mais severa. Ela aplica-se à lei vigente naquela data, incidência imediata, tempus regit actum. Como eu disse, meus amigos, esse tema acerca da lei penal no tempo, nós dividiríamos em 3 videoaulas. Já postamos no YouTube parte 1, vou postar, assim que eu terminar essa aula aqui, parte 2, e posteriormente vou estar fazendo videoaula da parte 3 e postando para vocês também. Espero que essas aulas estejam, de alguma forma, contribuindo para o estudo de vocês, e eu agradeço imensamente o carinho e a atenção de vocês. E até o próximo vídeo.